Olá, eu sou o Roger Godoy, acadêmico do curso de Licenciatura em Letras em Inglês, e juntamente com os colegas Daniel Torquato, Patrícia Caetano Diogo e Vinícius Carvalho Comaceto, estaremos apresentando a socialização da disciplina de Prática Interdisciplinar do módulo 7, sob supervisão da tutora Caroline Doerlitz. Encontramos em seguida a missão, visão e valores da Uniaselv. O tema geral do nosso trabalho é a literatura em cena. Ele está intitulado como a literatura como ferramenta de ensino nas aulas de língua inglesa. Resumo. Então a gente sabe que aproximar e motivar os alunos para o ensino de inglês tem sido uma tarefa bastante desafiadora nos últimos tempos. Então buscar novas metodologias e didáticas é preciso para que a gente ensine não somente a língua, mas também o contexto em que ela está inserida, as modificações que ela sofreu no decorrer da história e tudo mais. Então, com isso, a gente percebe que é necessário dar enfoque à literatura nas aulas de língua inglesa, permitindo que o aluno perceba que é um tema rico e possibilitador. Esse trabalho, porém, não é algo fácil, bem pelo contrário, é um trabalho árduo, que requer do educador não apenas os conhecimentos sobre esse assunto abordado, mas também que ele saiba fazer esse tema interessante para os alunos da era digital. Assim, além da gente estar trabalhando algo que é pedido pela BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a gente vai estar expondo o aluno a uma ferramenta possibilitadora, sendo que as obras literárias se mostram um excelente recurso para a concepção plena desse tema. Dessa forma, esse trabalho ele faz parte da disciplina de Prática Interdisciplinar do módulo 7 do curso de Letras em Inglês da Uniaselv. Nossa pesquisa foi realizada de forma qualitativa, através de artigos, periódicos, revistas, livros e entre outros. As palavras-chave escolhidas para esse trabalho foram literatura, língua inglesa e obras literárias. Introdução. O trabalho visa mostrar a importância do ensino de literatura em língua inglesa no contexto escolar, respeitando as políticas educacionais a serem cumpridas no processo de ensino-aprendizagem. A disciplina de língua inglesa, que é ensinada nas escolas, seja na rede pública ou privada, não prepara o aluno para o domínio e fluência do idioma durante as aulas. Apenas é ensinado o que compete à BNCC até a formação do aluno. Trabalhar a literatura em língua inglesa na sala de aula se torna muitas vezes complexo, até mesmo por conta da tecnologia. Isso torna-se desafiador para o docente nos dias de hoje. O docente não precisa trabalhar a literatura em língua inglesa preso somente nos livros didáticos, na leitura e explicação do mesmo, pois o professor ele pode buscar outras alternativas, sempre respeitando as normas e diretrizes a serem cumpridas, também respeitando a idade dos alunos. Pode ser trabalhado com vários gêneros textuais, dando ênfase, à importância do ensino de literatura em língua inglesa. O uso de um recurso tecnológico ele pode ser trabalhado de forma lúdica, prendendo a atenção do aluno durante a aula. O mesmo busca analisar, através da pesquisa, a discussão e relevância não apenas só do uso de textos literários, como também trabalhar outras formas de literatura no ensino da língua estrangeira, assim como os aspectos culturais e interculturais. Olá, me chamo Patrícia Diogo e após a apresentação e introdução feitas pelos meus colegas Daniel e Roger, agora falaremos sobre a fundamentação teórica. Para este trabalho, nós buscamos nos referenciar em autores que fossem de encontro com a proposta de estudo dessa disciplina, com que nós lemos na trilha pedagógica. Encontramos, então, textos sobre a literatura na educação básica, a sua importância. Então, a partir disso, nós transportamos essas ideias para a aplicação na literatura inglesa. E essa aplicação é usando a literatura como ferramenta de ensino de língua e cultura na educação básica. Então, sobre a fundamentação teórica, o ensino de língua inglesa, seja na escola pública ou na particular de ensino fundamental e médio, tem o estigma de não transformar o aluno em falante de língua inglesa após a sua conclusão dos estudos.
Isso se dá por conta de diretrizes dessa disciplina conforme a BNCC, porém o fato de termos um tempo e escopo mais limitados de trabalho não significa que nós, professores, não podemos ser criativos e buscarmos meio de estimular nossos alunos a conhecerem um pouco mais sobre a língua e a cultura inglesa através de atividades. Atividades essas que possam abrir os olhos e as mentes dos nossos alunos para tudo que a língua inglesa contém. É uma disciplina que a gente sabe que tem poucos períodos, 2 no máximo por semana, e que os alunos, alguns deles, principalmente da educação pública, eles já vêm calejados de estudar apenas o verbo to be, principalmente o aluno dos anos finais, né? Ele acha que a língua inglesa é só isso. Então, como a nossa primeira citação, nós temos: os professores compreendem a função de leitura em suas diferentes modalidades. Leitura pelo professor, leitura pelo aluno, leitura compartilhada, leitura para apresentar aos outros. Ler e escrever um texto, atribuir sentido a ele, reler, comentar, comparar com outras leituras, ouvir o que dizem outras pessoas sobre o mesmo texto e ampliar o seu olhar, são ações que a escola pode desenvolver com os alunos em diferentes faixas etárias. Isso nos diz Pereira. Bom, então essa é a proposta, essa foi a citação que norteou toda a pesquisa desse trabalho. Entretanto, o professor tem a liberdade criativa, respeitando as diretrizes, de trazer textos diferentes e abordá-los de forma diferente do livro didático, para que seus alunos possam ter uma percepção diferente de leitura em língua estrangeira. Através da literatura, acontece muita troca em sala de aula, pois ela permite introduzir e reforçar temas sociais, políticos, econômicos e emocionais que contribuem para a construção de uma consciência crítica, preparando o educando para perceber-se como sujeito histórico e socialmente construído. Isso nos diz Bose e Calisto, página 3. Cabe ao professor selecionar textos que sejam apropriados para a turma, de acordo com a sua idade e nível, e planejar adequadamente como esses textos podem ser utilizados. Para tal, saber entender quais assuntos mais chamariam a atenção e o interesse dos alunos é fundamental. Fazer o diagnóstico da turma, ver o nível que eles estão, a faixa etária, realidade social, tudo isso deve ser levado em conta antes de escolher o material, né? Talvez livros clássicos com textos longos e densos não sejam uma boa introdução ao mundo literário, pois a literatura não se resume apenas aos clássicos ou campeões de vendas. Contos, histórias em quadrinhos, animações legendadas, sem o áudio dos diálogos, tipo cinema mudo, por exemplo, e etc. Aqui temos a figura 1, a figura que nós expomos no nosso trabalho como exemplo. É uma tirinha do Calvin, de 1986. Como podemos ver na figura 1, uma simples tirinha pode apresentar uma linguagem interessante para os alunos adquirirem. Quando Calvin fala, Well, I guess this guy knows which side his bread is buttered on. Nós temos o uso da chunk language, well, I guess. Depois temos o uso do possessive adjective his e também do idiom to be buttered. Todas essas expressões são temas de estudo em sala de aula, tanto no ensino fundamental como médio. A abordagem criativa dos textos em sala de aula pode se dar também através de atividades onde os alunos devam produzir um material a partir de leituras abordadas em sala de aula, como teatralização e a produção audiovisual, por exemplo. O importante é manter a criatividade aberta para que os alunos vejam que a partir da literatura, que é a partir da literatura que interagimos com a língua que estamos aprendendo. E essa literatura pode vir em formato de livro, de revista, de teatro e de poesia também. Temos uma citação bem interessante de Ribeiro Rodrigues que nos diz que é preciso que o professor intua, sem regras fechadas, como abrir a cortina de um palco, para que a beleza paire na ponta do pé, e tudo tenha razão de ser, na realidade mágica do teatro. Para isso, torna-se necessário que o professor analise o texto, considerando as atividades que o mesmo pode proporcionar diante das possibilidades e condições de desenvolvimento da criança, aqui no nosso caso do aluno, e dos objetivos educacionais. Ou seja,
mais uma vez a necessidade do diagnóstico e do conhecimento prévio da turma antes de introduzir uma atividade, mas nem por isso deixar de trabalhar essa atividade com o foco na literatura. Em suma, assim como afirma Eagleton, em 2003, a literatura instiga, excita e é um instrumento valioso de atitude e poder. Esses aspectos fazem com que a compreensão de língua inglesa do aluno avance e, com isso, o interesse dele pela língua inglesa cresça, pois quanto mais ele compreende, mais ele se sentirá motivado a manter-se consumindo literatura. Metodologia. Então, conforme o tema proposto nesse trabalho, nós realizamos diversas buscas em sites, artigos acadêmicos, livros, periódicos, revistas e inclusive na própria BNCC, a fim de encontrar informações que pudessem contribuir para a construção desse paper. Resultados e discussões. Então, através das pesquisas realizadas, a gente pôde perceber que a literatura está presente na nossa vida em diversas fases. Ela pode estar presente até antes da nossa alfabetização, como até a nossa formação acadêmica, por exemplo, e nas suas mais variadas formas. É importante que, ao utilizar a literatura em sala de aula para aquisição de um segundo idioma, as atividades sejam sempre supervisionadas e bem planejadas, para que o aluno tenha um bom aproveitamento e rendimento. É preciso também que a gente busque metodologias atrativas para os alunos da era digital. Esses alunos são alunos que necessitam de atividades que prendam a sua atenção, são alunos que gostam de tecnologia. Então, se a gente utilizar ferramentas como, por exemplo, as TICs, utilização de jogos, de imagens ilustrativas, filmes, para passar o conteúdo abordado sobre literatura, é algo que vai chamar muito mais a atenção desses alunos do que a gente simplesmente largar um texto na mão deles. Lembrando também que a literatura, ela não é somente produções escritas. Literatura, ela se apresenta em diversas formas, em diversas representações artísticas também. É importante que a gente incentive em sala de aula e permita que o aluno tenha esse contato com a literatura. Pode ser que a partir daí a gente vá criar grandes leitores, grandes pensadores, grandes escritores. Então a gente nota que a literatura é sim fundamental em todas as etapas da nossa vida e é uma ferramenta possibilitadora, né? Nos apresenta um mundo de diversas possibilidades. Olá, meu nome é Vinícius Carvalho Comaceto, sou acadêmico da Uniaselv, do curso de Licenciatura de Letras em Inglês. Venho apresentar a conclusão do nosso trabalho, onde ao longo dele foi possível visualizar a importância da literatura no ensino da língua inglesa. Essa importância, ela se dá não apenas no ensino da língua, mas em diversas áreas do conhecimento, visto a importância da literatura. Também foi possível visualizar que a literatura ela está intrinsecamente hoje em dia ligada à tecnologia de comunicação e informação, onde nós podemos apresentar os textos online, que facilita bastante a vida do professor, principalmente na preparação das aulas de idiomas. Essa tecnologia ligada à literatura, ela traz junto consigo uma ludicidade, porque o jovem ele gosta de novidades, ele aprecia as novidades, e a informática ela traz isso junto, ela já está diretamente ligada a isso, a diversidade. Então é uma maneira menos cansativa, é uma maneira mais fácil de atrair e prender a atenção do aluno, massificando o conteúdo e atingindo o conteúdo, o objetivo proposto. Então, nós podemos também verificar nesse trabalho a importância do letramento digital, tanto por parte do professor quanto por parte dos alunos, né? Que se não houver isso também dificulta bastante a utilização dessa tecnologia no ensino da língua inglesa, utilizando a literatura como uma ferramenta de massificação do conteúdo. O que também pode ser visto é a pouca utilização da literatura no ensino do idioma. Levando em consideração que todo esse trabalho ele foi norteado também seguindo as normas da BNCC, mostrando
o quão possível e o quanto interessante é a utilização da literatura no ensino da língua inglesa. Muito obrigado.